como você começa o seu livro, sua tese, citando Kafka, eu vou fazer uma provocação literária aqui para vocês, aqui também. Enfim, como ela é muito inesperada, se você não quiser responder, você responde de outro jeito. Mas o livro do Horace McCoy, A Noite dos Desesperados, ou Não Se Matam Cavalos, de 1935, que virou um filme do Sidney Pollack em 69, já passou na sua frente essa referência? O They Shoot Horses, Don't They? Isso. Esse? Esse. Sim. Eu ganhei de presente do meu orientador, José Carlos Bruni. O José Carlos Bruni foi meu professor também. Ganhei dele de presente quando acabou o doutorado, porque esse livro é fruto do doutorado. Aí ele me deu esse filme. Isso, tem o filme de 69 com Sidney Pollack, baseado num livro de 1935, em que não existia TV, portanto a gente não pode falar em reality show, mas de certa forma eram, digamos, tem a lógica da gincana e da eliminação também. E também tem a ver com o mundo do trabalho, porque só participa dessa bizarrice quem não tinha emprego e estava desesperado por algo. Qual é a relação, já que você... Não sei se você leu depois de ganhar o presente, mas... Não, eu não li, eu vi o filme. Adorei. Vi o filme. Uhum. Mas a resposta está na sua pergunta. Quando o filme se passa? A época. Crise de 29. Sim. Crise de 29. Mais uma vez, a gente está vendo, então, essa ideia de que não tem espaço para todo mundo e a gente vai precisar, então, selecionar os mais aptos, né? É uma fase da história que não é bom a gente explicar a nossa fase histórica a partir do passado, né? Eu acho que isso é um problema que tem sido recorrente na leitura do nosso presente, certo? Mas sim, tem algumas coisas em comum. A gente está falando da era da catástrofe, quando o ideal de civilização burguesa entra em colapso, né? E o capitalismo encontra o seu limite interno, numa gigantesca crise, né? E o mundo se rearranja. O Fordismo conseguiu arrumar um tempo histórico extra para o sistema que lá já estava esgotando as suas fontes, né? O capitalismo. O Fordismo conseguiu empurrar adiante. E, politicamente, o welfare state consegue, não só, né, o surgimento da indústria cultural, a conciliação de classes. O welfare state foi uma trégua, né? Foi um parênteses na história, né? Uma trégua do capitalismo e das suas elites, que entregaram os anéis para não perderem os dedos, porque no fim da era da catástrofe, se tem gente que não tinha legitimidade social, eram as elites burguesas liberais, né? O liberalismo, o mundo tinha ido para o saco, né? E é claro que a gente vai reencontrar elementos disso agora, né? Uhum. Mas a gente tem que tomar um pouco cuidado, porque estamos em outra crise, só que agora se pode falar de crise, né? A configuração é outra, sabe? Não, tem se a uma gente coisa... pensar, se a gente fizer esse paralelo entre 2008 e 29, digamos que a gente já passou o tempo da crise de 29, né? Ou seja, não existe nenhuma perspectiva de recuperação dessa crise de 2008 até o momento. Sim, mas também vale a pena olhar para as diferenças, né? É claro que o welfare state, o Fordismo, foi... Sim, as elites concederam os anéis para não perderem os dedos, porque o capitalismo não tinha legitimidade nenhuma. Agora,
Tem inúmeras diferenças, mas vamos falar uma. Não é só daí que surge a sociedade fordista, salarial, etc. Também foi constituída pela luta de uma coisa chamada classe trabalhadora, que foi quem deu forma aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, etc, etc. Então, óbvio, não é só a elite que... Não, também é resultado de lutas concretas, de lutas que visavam a revolução, né? Então, o fato de, naquela época, você ter um horizonte de expectativas e que se davam numa luta concreta pelo surgimento de um outro mundo, né? Pelo fim do capitalismo, etc, etc, isso já muda por completo o panorama, sabe? Também a forma de organização do trabalho permitia certas constituições de luta que hoje em dia não está mais posto, né? Sujeitos são outros. Então, é bacana você ter lembrado do They Shoot Horses, Don't They? Porque você tem uma espécie de estrutura comum, o mundo colapsou, então agora não tem lugar para todo mundo, então joga na arena, vamos lutar até a morte para ver quem é merecedor, entre aspas, né? Porque nos reality shows, deixa eu explicar isso, já que eu entrei nisso, nos reality shows não é o que está sendo mensurado não é exatamente mérito, no sentido, e é importante da gente pensar a respeito disso, porque a gente também diz, sempre que eu falo de reality show, eu estou falando dos dois lados da tela, né? A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala em mérito, a gente fala que há algum tipo de esteio objetivo na vitória, né? Vitória em mercado. Não é exatamente mérito. E mérito já era uma ideia falsa, mas não vamos entrar nisso. Mas não é exatamente mérito. Vamos aceitar o mérito para a gente poder discutir, certo? É o quê? Oi? Vamos aceitar o Não. mérito para a gente poder discutir. Qual que é a ideia da Qual que é a fantasia ideia? do mérito? Né? Então, você tem as pessoas que, através do seu trabalho, através de algo que é constituído objetivamente, elas conseguem se sobressair sobre as outras, nananana. Você não pode, não tem como você falar em mérito. Portanto, a ideia de mérito tinha algo a ver com a noção de equivalência que organiza o capitalismo, né? Aquela noção que vem da ideia de troca, da ideia de salário, da ideia de uma equivalência. Então, a pessoa se sobressai a partir de um extra que ela produz quantitativamente, mensurável, etc, etc. O mundo do trabalho hoje já subverteu por completo aquela noção que orientava inúmeras das ideologias burguesas, entre elas o mérito. Por quê? Se você for ver a empresa hoje, ela tem grande parte da sua mensuração estabelecida sobre coisas que são absolutamente arbitrárias. Eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, e se sabe que no pós-fordismo já não é mais a sua habilidade que resulta em uma mercadoria concreta, mensurável, o que conta. São as suas competências. O que são as competências? Não há como mensurar. São coisas incomensuráveis. Networking, relações sociais, tem nada a ver com algo que se faz ao longo do tempo, portanto, não dá para medir como se media o tempo de trabalho de fazer uma cadeira, certo? Proatividade, nem sei que diabo é isso, né? Veja como o reality show, exagerando esse mundo, nos explica o que está acontecendo. Você vota num cara do Big Brother, por quê?
por quem ele é. Como você mede? E aí você cai no reino da completa arbitrariedade. A pessoa, eu voto porque ele se comunica bastante, então ele é simpático, então eu voto nele. A outra pessoa vai virar e falar assim: ah, mas eu acho que ele fala muito, ele enche o saco, ele quer aparecer. A mesma coisa funciona no mundo do trabalho. Vamos dar um exemplo? O exemplo vanguarda. Para os trabalhadores por aplicativo, a nossa avaliação se torna crucial. Muito da eliminação de um aplicativo se dá por estrelinhas. E eu sempre converso isso com os caras. Sempre converso. Acontece que vai uma pessoa pegar o carro e ela não quer papo. Só que vai chegar a próxima e acha que se o cara não der bom dia, ele é grosseiro. E você percebe que é uma coisa assim em que não há regras claras. As regras de organização do trabalho na empresa contemporânea, do capitalismo contemporâneo, elas se dissolvem. E você é estimulado a não jogar pelas regras, a transformar as regras, né? E nessa maleabilidade, como é que você pode falar de mérito? Portanto, no caso dos reality shows, esse é o segundo aspecto do que eu chamo de seleção negativa. Ela é negativa, em primeiro lugar, porque ela estabelece quem vai sair fora. Em segundo lugar, porque não tem regras. Não tem regras. Não tem estabelecido quem ganha, quem perde. Porque o que é que prevalece? A necessidade da própria seleção. A seleção passa a ter uma importância em si mesma. Por isso que as empresas vivem falando de como a gente está inovando. A gente está inovando. Então, as empresas nunca mais deixaram de ser obrigatória a reestruturação produtiva permanente. É necessário que você permanentemente renove, não sei o quê. A Independentemente. formação, né? Que você nunca está suficientemente formado, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre, senão você fica obsoleto. É isso. Porque aí que está. A obsolescência do homem, usando aqui, acabei usando o título do livro Mas é bom esse termo do para. Gunther Anders, né? É. A obsolescência do homem é o pressuposto a partir do qual você estabelece os dispositivos. Olha como as palavras nos dizem muito mais do que a gente está acostumado a perceber. Palavra usada pela esquerda, tranquilamente. Nós vamos fazer esse, esse programa social para ajudar as pessoas a se reciclarem. Qual é o pressuposto? Que elas são As lixo. pessoas já são lixo. E a resposta de uma esquerda que igualmente incorporou essa realidade de que não há espaço mais para todo mundo, que tem um lado, sim, de verdade, de fato, o capitalismo entra em crise, de fato, dispensa a força de trabalho. Eu não vou chegar aqui numa resposta definitiva, falar, porque o capitalismo não gera mais valor, não precisa chegar nisso, né? Mas, de fato, o capitalismo está numa crise de valorização do valor, dispensa mesmo força de trabalho, de fato, o emprego formal, etc., não existe mais. O que não significa que não exista trabalho, muito pelo contrário. O trabalho se torna
cada vez mais necessário, faz parte da nossa vida por completo. Você não tem mais a divisão entre tempo de trabalho e tempo livre. Só que, para que serve? O que é esse trabalho? Né? Simplesmente reproduz. Então, o que eu estou querendo dizer? Não é mentira que, de fato, nos termos do trabalho para a criação do valor, para a valorização do capital, isso tenha se restringido, se não acabado. Não é mentira isso. Qual que é a mentira? Que só pela via do trabalho, o ser humano, do trabalho para o capital, para a valorização, para a acumulação de valor, a mentira é que essa seja a única forma social na qual podemos ser humanos. Então, está na hora da crítica se afastar um pouquinho e começar, ou voltar a criticar, de fato, o problema do trabalho, porque o capital já não precisa do trabalho. Então, por que continuamos acreditando na sociedade produtiva? E por que continuamos a trabalhar tanto, né? Isso que é mais incrível. E que ser humano só se pode dizer ser humano enquanto ser produtivo. Aquilo que... essa ideia insana, que o Weber mostra lá, que surge lá com os protestantes, ainda nos amarra de uma forma que hoje em dia, usando os termos clássicos do marxismo, a gente não pode nem mais falar em contradição forças produtivas e relação de produção. Tamanha cisão que aconteceu entre as riquezas que são produzidas hoje e a gente ainda tem que ser bichinho produtivo. É uma loucura. Para produzir a coisa que a gente vai jogar fora amanhã. É uma loucura. E a esquerda precisa voltar a falar disso.